Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Rodada mais do que positiva, Cruzeiro voltando à vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Um período importante para descanso, pensamento no jogo da volta diante do Atlético Mineiro. Chegada de Kenny Arroyo a Belo Horizonte. Cruzeiro acertando o empréstimo de atacante para a equipe do Santos e fazendo história no futebol feminino. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho, hein? Para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia. Um final de semana maravilhoso para o torcedor do Cruzeiro. E neste domingo, teve o Cruzeiro fazendo a história no Campeonato Brasileiro Feminino. Cruzeiro perdeu para o Palmeiras no Independência, diante de mais de 13 mil torcedores, mas garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira vez. O gol foi marcado pela Marília. O Cruzeiro até levou um certo susto, não foi um grande dia da goleira Camila, mas o Cruzeiro acabou, pelo resultado em São Paulo, garantindo esta classificação e agora é enfrentar o Corinthians. O Cruzeiro, pela primeira vez, vai disputar a Copa Libertadores Feminina. E aí, vamos torcer muito, mas antes tem os dois duelos da final diante da equipe do Corinthians. Copa Libertadores Feminina, na próxima temporada, o Cruzeiro estará juntamente com o próprio Corinthians, e a expectativa é de uma grande final, 2 jogos, o primeiro mando do Cruzeiro, o segundo comando do Corinthians. O time feminino do Cruzeiro então fazendo história e chegando à finalíssima pela primeira vez. O Domingão teve uma rodada muito positiva para o Cruzeiro, com tropeços de Flamengo e Palmeiras, além de outros resultados importantes. Por quê? O Flamengo empatou em casa com o Grêmio. Tem 47 pontos em 21 jogos, um jogo a mais que o Cruzeiro, um jogo a menos que o Cruzeiro. Cruzeiro assumindo de novo a vice-liderança, com o empate do Palmeiras diante do Corinthians. Cruzeiro com 44 pontos em 22 jogos, tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Palmeiras tem 43 pontos em 20 jogos. O Bahia foi goleado pelo Mirassol. Bahia é o quarto com 36 pontos. O quinto é o Botafogo, que na rodada derrotou a equipe do Red Bull Bragantino. O Botafogo tem 35 pontos. O Mirassol é o sexto, também com 35 pontos. E em relação ao sétimo colocado, naquela briga por vaga na Copa Libertadores, o sétimo é o São Paulo, que o Cruzeiro venceu. São Paulo tem 32 pontos, o Cruzeiro abre 12 pontos de vantagem em relação ao sétimo colocado, o Fluminense. Empatou com o Santos e o Ceará foi derrotado pelo Juventude. Então, dos 10 primeiros colocados, apenas Cruzeiro, Botafogo e Mirassol venceram na rodada. Uma rodada muito importante para o Cruzeiro e em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai voltar a jogar no dia 15 de setembro, uma segunda-feira, 8 horas da noite, em Salvador, o duelo diante da equipe do Bahia. Bahia que tomou uma sapecada, hein? Com o time titular e tudo, foi goleado pelo Mirassol, em Mirassol, por 5-1. Baita campanha que faz a equipe do Mirassol, comandado por Rafael Guanais. Cruzeiro, então, passou aí um final de semana perfeito, com mais 2 dias de folga para os jogadores, a retomada dos trabalhos na quarta-feira, na Toca da Raposa 2, segunda e terça de folga para os comandados de Leonardo Jardim. E uma folga mais do que merecida, depois do Cruzeiro emplacar aí 3 vitórias consecutivas, vitória sobre o Inter, vitória na Copa do Brasil sobre o Atlético Mineiro e a vitória diante da equipe do São Paulo. Mas é uma semana movimentada, por quê? Lautaro Dias está a caminho do Santos. O Cruzeiro recebe uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador. O Santos assume todos os custos para ter Lautaro, o custo mensal. E o que vai definir ainda é que tem uma possibilidade do empréstimo ser de 1 ano e meio. 1 ano já está definido, mas tem a possibilidade de ser de 1 ano e meio até o final de 2026. Vamos acompanhar
O jogador deve viajar aí nas próximas horas para estar em Santos, fazer os exames médicos e assinar contrato. Lautaro Dias, então, sendo emprestado pelo Cruzeiro. E uma semana movimentada porque o Cruzeiro vai receber Kenny Arroyo. Toda a documentação sendo trocada. O jogador, ele até terça-feira estará na Toca da Raposa 2. E é importante a gente dizer o seguinte: terça-feira a janela se encerra, dia 2 de setembro. E o que precisa acontecer? Não necessariamente o nome do Kenny Arroyo precisará estar no bid, mas sim o Cruzeiro com o Besiktas iniciando todo o processo de transferência no famoso TMS, que é o sistema de transferência da FIFA, com aquele ITC, né, o Certificado de Transferência Internacional. Claro que o Cruzeiro conseguiu acertar os últimos detalhes com o relógio no tempo limite, mas vai dar tudo certo e o Kenny Arroyo será anunciado pelo Cruzeiro ao longo desta semana. Claro que precisa primeiro chegar a Belo Horizonte, fazer os exames médicos, vai assinar contrato. Informação, inclusive, que a gente tem é que o contrato será de 4 temporadas e meia, 4 anos e meio, e o Kenny Arroyo fez um esforço muito grande, além, claro, da diretoria do Cruzeiro, no poder de convencimento ao Besiktas. O pedido do clube turco ele foi sendo alterado à medida em que cada notícia ia saindo. Então começou em um valor, subiu, pelo menos umas 3, 4 vezes, mas em termos de valores foi tudo acertado no dia de ontem e agora é só aguardar os últimos trâmites aí, incluindo a chegada do atleta a Belo Horizonte. Até terça-feira, repito, estará na Toca da Raposa 2. É um processo também de saída da Turquia até a chegada a Belo Horizonte que demanda aí algumas horas, né? Mas vai dar tudo certo, todo mundo bem confiante e o Kenny Arroyo quis muito, fez muito esforço para vir para Belo Horizonte para deixar a Turquia mediante aí a tudo que foi conversado com o Departamento de Futebol do Cruzeiro, chefiado aí nessa busca pelo scout. Bora falar agora sobre uma treta entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Você sabe que a Raposa pagou a multa de 9 milhões e 700 mil reais e ficou com um lateral direito chamado Cauê Moraes. Esse jogador é formado no Palmeiras e se mudou para o Furacão no início desse ano. O Atlético fez várias tentativas para renovar o contrato para aumentar a multa rescisória, mas o Cauã acabou se acertando com o Cruzeiro e se mudou para a Raposa. Ele inclusive já está em Belo Horizonte depois da realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, ficou revoltado com a situação e disse o seguinte, abre aspas, liguei para o Pedrinho, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, perguntando se o Cruzeiro tinha interesse em depositar a multa. Ele garantiu que não, deu a palavra e não cumpriu. Ficamos acertados que em janeiro negociaríamos o jogador. Petralha reclamando do comportamento do presidente, do dono da SAF cruzeirense, e assegurando que toparia vender o lateral no mês de janeiro. Só para lembrar que esse lateral Cauã havia chegado de graça ao Atlético Paranaense e o Furacão era dono de 50% dos direitos econômicos, ou seja, da multa de 9 milhões e 700 mil reais, vão sobrar para o Atlético pouco menos de 5 milhões de reais, mais dinheiro para o Palmeiras. O Verdão não para de faturar grana. Só para completar, o Petralha ainda deu mais uma cutucada no dono da SAF do Cruzeiro, abre aspas, já entraram na política do futebol em que a palavra não vale nada. A resposta do Furacão em relação a essa decisão do Cruzeiro pode vir com o Tevez, jogador que pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Atlético. O Cruzeiro pediu a devolução do jogador que não tem sido utilizado e o Atlético até esse momento tem se recusado a devolver o ponta. Falando sobre Lautaro Dias, o atacante argentino de 27 anos de idade já foi pretendido pelo Ceará, pelo Grêmio, foi sondado, especulado, sugerido ao São Paulo, mas se acertou mesmo é com o Santos. Martelo batido nesse domingo, ele vai por empréstimo de uma temporada. O Peixe paga 100% dos salários do Lautaro e uma pequena compensação financeira ao Cruzeiro, que no primeiro momento tentava vender o jogador,
Recuperando o investimento de 16 milhões de reais, o Cruzeiro percebeu que essa proposta não viria e acabou topando negociar o atleta nessas condições. Lautaro, que ganha 600 mil reais por mês. Só para completar, é importante lembrar que Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, é o mesmo que havia contratado o Lautaro do Independiente Del Valle na temporada passada. Argentino que foi muito bem no Equador, mas com a camisa do Cruzeiro foi perdendo espaços. Nessa temporada, por exemplo, foram só 75 minutos jogados nos últimos 3 meses, especialmente desde a chegada de Leonardo Jardim. O Lautaro perdeu muito espaço. Ele não é titular desde 28 de maio no confronto contra o União Santa Fé na Sul-Americana. E você, santista, gostou do nome? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?